E aí a gente já começa. Então, aos que já chegaram, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Esse aqui é o Dominando Demanda ao Vivo, é uma iniciativa desse encontro, às 5 horas da quinta-feira, para a gente juntar os profissionais de marketing B2B que atuam em geração de demanda, em branding, comunicação, mídia, marketing, growth, etc., para a gente juntar as cabeças, trazer alguns cases interessantes a respeito de vários assuntos. E hoje, especificamente, nosso papo é sobre como se tornar referência na categoria de produto, né? E, e aí, especificamente desse tema, eu estava lendo esse livro aqui, que eu gosto bastante. Então, As 22 Leis Imutáveis do Marketing. E aí o Al Ries fala algumas coisas sobre categoria, né? Então, uma coisa que me pega muito desse livro é que quando ele fala das pessoas pensarem em categoria antes e de produto ou marca depois. Então, e aí quem faz um ótimo trabalho de categoria vira sinônimo, igual a gente sabe todos os cases de sempre, né? Bombril, Gillette, Salesforce, quase, né? Mas tem outras coisas assim que, cara, lâmina de barbear, eu acho que eu nunca ouvi na vida, só na faculdade de marketing eu ouvi, para explicar o case da Gillette. Então, e aí tem esse desafio que acho que todo mundo gostaria de se tornar referência da categoria de produto. E aí existe um outro capítulo que é criar uma categoria, mas é muito mais profundo e requer mais discussão, que é um desafio, que a gente pode debruçar sobre isso também. E aí, especificamente sobre esse assunto, eu convidei o Alex, para os que vão assistir a gravação depois, o Alex Pereira, que é head de marketing da Solux. Por quê? Nesse assunto, tem algumas empresas legais no Brasil que fazem um bom trabalho. E eu acho que a Solux faz um trabalho que eu admiro, que eu invejo, assim, que eu planejava fazer em alguns momentos, e aí, mas eu não dava tempo. Outras coisas me tomavam tempo, e aí eu fui vendo o Alex evoluir esse playbook do que está rolando na Solux. Eu falei, cara, eles fizeram, conseguiram, e agora estão escalando esse processo, né? Então, por isso que eu trouxe o Alex para falar um pouquinho com a gente aqui. E primeiro eu queria te dar boas-vindas, Alex. Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você aí. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é o Alex e falasse um pouquinho da Solux, o que vocês fazem também, para as pessoas irem categorizando o produto da Solux aí na cabeça também. Vamos lá, Vitinho. Valeu, cara. Você é um amigo aí querido aí do meio B2B aí que a gente se conheceu, né? E a gente já trocou umas figurinhas há alguns anos lá atrás, lá ainda, e eu já discutia um pouco com você de uns planos, de umas visões que eu tinha de estratégias que eu estava fazendo uma série de experimentos. Essa era uma delas, acabou que foi a dos experimentos que mais deu certo e eu consegui a gente conseguiu validar, cara, validar a iniciativa, viu que estava dando resultado, estava dando certo, e a gente pisou mais fundo ainda no acelerador e escalou essa iniciativa, né? Mas aí dando bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí, acompanhando a gente aqui ao vivo e também quem vai assistir ali a versão gravada, né? Me apresentando rapidamente, pessoal, sou Alex Pereira, sou atualmente Head de Marketing aqui na Solux, fiz parte aí da fundação da Solux no início lá, que nasceu aqui em São José dos Campos. Na época eu tinha um espaço de coworking que eu tinha criado e o Thiago, o founder ali, o CEO da Solux, foi das mais de 200 empresas que passaram nesse nosso ecossistema que a gente tinha ali, né? Com uma ideia que ele tinha de criar um produto para trabalhar nessa área de fidelização. Na época esse produto chamava Quero Ponto Lá. Era um programa mais ligado à fidelidade através de programa de pontuação, né? Foi lá em 2015, lá na época que tinha múltiplos, tinha Groupon, toda aquela parte de cupom e de pontos para tentar fidelizar, e o mercado se viu que isso não fidelizava, o que fidelizava eram boas experiências, e na época estava surgindo o CX, o termo CX, a métrica do NPS estava começando a se popularizar. Eu tive que fazer uma transição devido
meu filho nasceu naquela época e tal, eu não consegui continuar no projeto com os meninos, então o Yus, o Thiago, o Luiz, eles continuaram ali com o projeto, virou Solux, escalou como produto, escalou como solução, um pouco antes da pandemia para poder assumir aí a área de marketing, e a gente vem desenvolvendo aí iniciativas e criando novos produtos aí junto com a Solux, Vitinho. Acho que em resumo ali a história do início lá é essa aí. Legal, boa. E quem que é o ICP da Solux? Quem que é a sua persona e quem é seu ICP? Vitor, hoje a Solux, né, ela tem basicamente 3 produtos. A gente até criou recentemente uma pirâmide onde a gente está trabalhando a identidade, a comunicação mais clara desses 3 produtos. É uma criação recente que o nosso produto de Customer Experience para coleta de NPS ali, ativação da voz dos clientes, ele já é o produto principal da Solux. Esse nosso NPS Awards, antes dele, a gente criou um segundo produto, que é um produto que hoje a gente chama ali, né, de Customer Insights, que é um produto de mapeamento de comportamento de consumo. Ele dá origem ao NPS Awards. É com esse produto que a gente faz as medições todas para organizar a premiação. Então, a gente tem basicamente três produtos. O NPS Awards, hoje a gente está chamando de produto, o Customer Insights e o CX Platform, que é a nossa plataforma de gestão de experiências mesmo do cliente. Então, o que daria para dizer é que hoje a gente é focado em empresas ali, principalmente no empresas enterprise, B2B enterprise ali, né? A gente, a B2B enterprise, atende diversos segmentos diferentes, mas basicamente empresas que buscam ouvir o cliente para poder melhorar as experiências que eles oferecem. Tanto através de pesquisa, surveys e tudo mais, NPS, CSAT, SES, quanto agora com esse nosso produto que ajuda a mapear comportamento de consumo. Então, com esse nosso produto, a gente ouve o cliente, ouve as marcas, ouve os concorrentes. É o que o Fred, no livro novo do NPS 3.0, né? Ele traz que é aquela medição double-blinded, né? Ou seja, é a medição do NPS por um player neutro. Não é a empresa ouvindo os clientes com uma ferramenta que a gente também oferece. É ela uma solução onde ela consegue se comparar com os concorrentes no mercado e ouvir o que o mercado inteiro tem para trazer de ensinamento para ela, mudar os seus processos, seus produtos, se comparar com os concorrentes, né? Então, hoje dá para dizer, Vitinho, que a nossa persona é um comprador de soluções de tecnologia que ajudam ele a ouvir o cliente, a entender market share, fluxo de migração. Então, normalmente está ligado à área de CX, à área de CS em alguns momentos, né? Dependendo da estrutura ali da empresa. E esse nosso produto NPS Awards, a gente já está conseguindo sentir que é muito ligado à parte de gestão de marca. Gestão de marca, tem algumas empresas que têm essa questão de... que cuidam da imagem da marca no mercado, né? Então, está muito ligado ali, às vezes, ao time de marketing, ao time de relações públicas, que compram esse nosso produto NPS Awards. Legal. E aí me tira uma dúvida. Para quem não conhece o NPS Awards e pensando em estratégia de marketing, como que vocês usaram o NPS Awards, que era um produto, e vocês tinham dados também de NPS para poder conectar essas duas coisas, pensando no resultado da Solux estar plugada numa premiação da sua categoria que vocês estão dentro ali de NPS. Como que vocês viram essa oportunidade de usar o produto, usar esse evento, né, essa cerimônia, para na hora que se falasse do termo do mercado, na hora que se falasse de NPS, na hora que qualificasse as empresas com mais alto NPS, quem fosse a legislação, quem regulamentasse tudo isso, fosse a Solux. Como isso aconteceu? Como o produto de vocês acabou caindo, ou como vocês fizeram com que ele se tornasse a referência para esse cálculo e para essas premiações? Ô, Vitinho, acho que assim, aqui na Solux, né, o Thiago, nosso CEO, fundador, ele é um cara que gosta muito de literatura. Ele lê conceitos, teorias, e ele traz esses ensinamentos para poder ajudar a gente, eu também gosto bastante, mas para ajudar a gente a tentar enxergar para onde que esse nosso mercado está indo. Lá atrás, quando você lê a literatura básica de startups e tudo mais, você pega, por exemplo, um Outside In, que é um clássico ali,
ele traz muito que o quê? Você tem que primeiro mapear uma dor que as suas personas estão tendo para você criar um produto em cima daquela dor, né? Basicamente. A gente via que a marca, ela ouve o cliente dela, uma marca que contrata uma ferramenta aí, um SaaS para ouvir o próprio cliente, ela consegue ouvir o feedback do próprio cliente dela, ou seja, ela está enviesada, ela aplicando a metodologia com o critério dela, com o canal dela, com a base dela. Então, ela não consegue se comparar com os concorrentes usando a própria base de dados dela, entendeu? Então, como que ela conseguiria ver onde ela está posicionada no mercado? Se eu tenho um NPS X, quem está acima de mim, quem está abaixo de mim? Eu tomo pau no Nordeste, no Sul e ganho no Sudeste? Como é que eu estou posicionado? Então, essa era uma dor que a gente conseguia perceber. A marca não conseguia, só ouvindo a base dela, se comparar. Essa era uma dor de mercado. Então, lá no início, né, ainda em 2019, a Solux começou a criar um produto para poder colocar uma mesma metodologia que a gente conseguisse colocar todas as marcas daquele setor para a gente avaliar usando o mesmo canal, o mesmo período, a mesma métrica, a mesma pergunta, para a mesma persona. Então, a gente consegue claramente com esse nosso produto entender o posicionamento. Quando a gente fez esse produto, né, e fez o MVP desse produto, inicialmente lá a gente buscou um parceiro e foi a Exame, que foi o nosso parceiro que a gente inicialmente fez para o quê? A gente usava esse produto para gerar pautas de PR ali, para sair matérias de Customer Insights, comportamento de consumo sobre as marcas. Então, a gente conseguia ouvir, pô, qual é a marca que melhor tem a avaliação no setor bancário? Aí a gente produzia um report, mandava para a Exame usava esses dados para produzir matérias. A gente começou a fazer várias matérias, a gente teve acho que mais de 10 matérias publicadas ali na Exame nesse período lá, ainda em 2020, pouco antes da pandemia ali. E depois a gente viu, poxa, a gente tem diversos rankings criados com todas as marcas. O que é um produto que faz sentido, como a gente tem um critério claro, uma mesma metodologia para todas elas? Vamos organizar uma premiação, porque a gente tinha um ranking, entendeu? Nas mãos. Então a gente falou, vamos organizar uma premiação. E aí em 2021 a gente criou um primeiro piloto junto com a Exame ainda, foram com 3 categorias lá em julho de 21. Então a gente fez um primeiro piloto para testar, ver como que seria. Fizemos 3 categorias ali, foram food techs, bancário e marketplace, que a gente chama de e-commerce na época, né? Fez essas 3 categorias e tentou ver a repercussão no mercado e deu super certo, Vitinho. Ali a gente já conseguiu ver que tinha uma demanda, tinha uma audiência buscando se comparar, buscando uma premiação, algo que mostrasse quem está liderando nesse nosso meio, né? Nessa questão das experiências, que é que o NPS representa. E aí a gente escalou, em novembro a gente fez mais uma outra premiação com 10 categorias, então em 2021 totalizou 13 categorias. E aí em 2022 a gente escalou, pisou fundo. E aí esse ano foram 41 categorias e 3 eventos que a gente vai entregar até o fim do ano. Então, Vitinho, voltando àquela sua pergunta inicial, primeiro a gente viu que o mercado estava buscando se comparar, as marcas queriam se comparar entre si, não tinha uma solução para isso. O NPS Awards, ele é o fim da jornada, né? Ele é o momento uma escadinha ali, né? Ele é o momento quando você chega no topo. Ou seja, quem é a empresa que realmente está liderando em experiências no Brasil? É a empresa que está ganhando o NPS Awards, que a gente monitorou essa marca durante o ano inteiro. Só que ao longo do ano, ele conseguiu entender comportamento de consumo com esse produto, ele conseguiu ver as principais dores, onde ele toma pau para os concorrentes, onde ele ganha, entendeu? Então, você tem diversos acontecimentos ao longo dessa jornada que culminam na premiação. Então, a premiação ela é só o fim da jornada e início da próxima do ano seguinte, entendeu? Entendi. E o legal do case da NPS Awards, eu queria que você falasse um pouquinho. Para quem trabalha em marketing, tem dado dentro de casa, tem informação, tem todo esse data lake. Como que foi esse processo de você em marketing, apesar que tinha essa ponta de produto no meio também, mas no final, eu lembro que o NPS Awards, antes, você mostrava alguns materiais que você já bebia do produto para produzir material de marketing. Eu acho que pouca gente tem esse clique, e às vezes a burocracia ou a estrutura de dados não facilita muito, mas eu vi que vocês tinham, antes do NPS Awards, os PDFs de material de vocês, né?
os conteúdos já eram muito ricos porque tinham todos esses comparativos de dados primários, né? Então, pensando em relação a marketing e produto, ou marketing e dados, como foi essa relação sua com os outros pares para fazer com que os conteúdos fossem muito ricos, porque é um dado que nem ninguém tinha, e isso evoluísse para materiais, e isso evoluísse hoje para premiações? Como que foi esse processo? Ô, Vitinho, acho que quem está no marketing hoje, criando estratégias, surgem muito assim, canais já tradicionais. Ah, vamos fazer um e-book, vamos fazer um case. E aí a gente disponibiliza, e aí a conversão no formulário gera um lead, eu trabalho e enriqueço esse lead e entrego para o comercial. Esse é o básico, o beabá lá do B2B, todo mundo vai nessa questão lá de atração, conversão, vai trabalhar uma isca para tentar atrair esse lead, né? Não é diferente quando você faz um conteúdo desse tipo. Por quê? Você tem uma massa de dados na mão, uma informação. Pode ser NPS ou pode ser independente da área que for. Você tem um estudo de mercado, algo que geralmente realmente entrega valor para um tomador de decisão. Quando você produz um report gratuito e coloca ele na jornada de conversão, nesse funil, para ele baixar esse report, ele já é enriquecido com esse seu conteúdo. Talvez esse seu conteúdo gere uma curiosidade maior para ele buscar contato com você, para vocês discutirem, se aprofundarem, e aí você tentar ali naquele papo de mapeamento de dores, um spin selling com ele depois, posteriormente, entregar um produto para aquele conteúdo que você levou, né? Então, normalmente, quando o marketing faz isso, os gestores de conteúdo e de marketing aí, eles produzem um conteúdo que ele é a base ali, digamos assim, o topo do funil, e o fundo do funil seria o quê? O produto que você vai realmente entregar para ele. Então, vamos supor lá, né, em quantificar. Então, você gerou 100 leads que leram o seu e-book, 20 deles você conseguiu ir para um segundo papo, marcar uma reunião, etc. Se interessaram pelo seu produto, ou seja, de 100 você teve ali uma conversão e 5 você conseguiu realmente ir para uma conversa de produto. O topo do seu funil foi a isca, foi o seu e-book. O fundo do seu funil foram essas 5 empresas que você realmente direcionou ela para o seu produto. Então, você tendo um produto e entendendo a persona que compra aquele produto, você tem que diagnosticar o que tipo de conteúdo você tem que oferecer lá no topo. Quando a gente viu que tinha essa necessidade, essa curiosidade em se comparar, nesse caso que a gente está falando aqui com o NPS, a gente foi buscar na massa de dados algum conhecimento que a gente conseguisse compartilhar com essas pessoas, entendeu? E esses reportes que a gente começou a soltar de comportamento de consumo, e hoje a gente chama de Customer Insights, né? Estão para download lá no nosso site. A gente traz um básico ali, um beabá de comportamento de consumo. Agora, se o cara realmente é um hard user, ele realmente vê que entender comportamento do cliente dele é o que ele está buscando, aí ele vai entrar na nossa jornada de produto. E aí ele vai ter que ir lá, contratar o produto, fazer um uso desse produto de forma personalizada, entendeu? De acordo com a persona dele, né? Então, eu acho que, assim, todo mundo que está nessa estratégia de marketing hoje, quando for criar um conteúdo para oferecer e colocar um lead nessa jornada de conversão, ele tem que entender para onde ele quer direcionar com aquele conteúdo, entendeu? Então, hoje a gente entrega esse topo do funil e o fim do funil ali, ainda na parte de conteúdo, é o palco lá, entendeu? Eu estou levando um tomador de decisão para um palco, numa premiação, onde ele está sendo reconhecido com um dado e um conhecimento que a gente conseguiu mapear do ano inteiro, entendeu? Pode ser que alguns deles virem clientes, outros não, entendeu? Não consigo garantir isso, mas é um fluxo de conversão bem claro você entregar um conteúdo lá no início e direcionar ele para um produto lá no fundo do funil, entendeu? Sim, é legal a jornada de vocês, porque ele prova o produto muito cedo, né? Então, eu acho que, assim, ele não abre a tela, mas o output, a proposta de valor de vocês está lá no topo. Tipo, a pessoa que interagiu com os materiais, ela já sabe o que vem pela frente, não é um produto totalmente diferente. Então, eu tenho o reporte, eu só não tenho aqueles dados da minha empresa porque eu não tenho a solução plugada aqui. Então, Sim. é uma forma que eu acho que
as empresas, quanto mais elas tiverem essa visão de conseguir pegar uma fatia do produto, da oferta e dar de graça, de alguma forma, aí pode ser evento, webinar, informação, conteúdo, trial, é bem mais legal quando você consegue automatizar algumas coisas, né? Eu gosto sempre de, para mim, a grande referência de material ou de conteúdo rico em relação a produto, que bebe do produto, é o funil o benchmark de funil da RD, né? A RD tem um material, uma calculadora lá que, cara, aquilo é eterno e o que deve gerar de lead ali deve ser eterno também para você provar do produto, entender mais ou menos a mesma coisa, cara. Mesma coisa, bem parecido com o NPS Awards, assim, de quero saber, putz, na minha categoria, eu estou aqui em B2B SaaS. A minha taxa de conversão de lead para oportunidade é baixa ou é alta? Eu lanço lá e vejo. E então eles bebem dos dados que eles têm de todos os clientes e mostram que são autoridade em todo o processo, que é um pouco do que vocês fazem, assim. Mas aí me fala um pouco, como que foi esse processo do dado para o conteúdo? Como que isso veio de produto? Isso foi você batendo na porta de produto? Como que na prática, assim, no tático, você daria de dica para quem às vezes não está fazendo isso e tem a oportunidade de ir lá falar com a galera de produto ou de dados para pensarem materiais mais ricos e mais interessantes para os leads e para os clientes em potencial? Ô, Vitinho, eu assim, ó, o que eu enxergo já trabalhando, não só na Solux, mas diversas outras experiências que eu já tive, né? A galera vai trabalhar principalmente venda usando estratégia de IBM, trabalha muita feature, muita tecnicidade. Eu tenho, o diferencial do meu produto é que meu produto faz A e B, e o meu concorrente não faz A e B. Você fica muito trabalhando com competição de o que um entrega e o que o outro entrega, entendeu? Se você vai tentar fazer criação de relacionamento, que seria um IBM ali, com uma empresa de venda complexa, por exemplo, uma enterprise, se você vem com um pitch muito ligado só a produto, é tipo você querer vender um celular no Black Friday. Você tem outros 500 celulares vendendo do mesmo modelo. O cara vai ficar comparando o preço, entendeu? Agora, quando você vai oferecer para ele conteúdo, o que ele vai usar para... A gente fala muito aqui do furo e da furadeira, né, Vitinho? A pessoa compra furo, ela não compra furadeira porque ela está precisando de uma furadeira. Ela quer fazer um furo, é por isso que ela compra a furadeira. O furo é o importante para ela, entendeu? Ela precisa furar para colocar o quadro na sala dela lá, e é por isso que ela comprou a furadeira. Então, se você vai oferecendo furadeira e não furo, você está vendendo feature, está falando de ferramenta, de coisas complexas que não é a dor que ele está buscando atender. Então, quando uma pessoa vai buscar uma estratégia para poder levar conteúdo para a persona que ela busca atingir, e ela quer buscar aquela autoridade, ela tem que realmente vestir o sapato ali do cliente, entendeu? O que é a dor dele? Ele está buscando atender o quê, meu? Ele precisa entender comportamento de consumo porque ele está perdendo faturamento lá na ponta? É porque o cliente está churnando, porque ele oferece uma jornada com muito atrito e é por isso que ele compra a nossa ferramenta para ouvir o cliente dele e tentar solucionar esses problemas? É basicamente isso que ele está tentando comprar lá, entendeu, Vitor? Então, quando uma pessoa está comprando um produto, o gestor de marketing, quando ele vai bolar a estratégia, eu vejo que ele tem que tentar entender o porquê, quais são os motivadores que fazem ele comprar um determinado produto. E aí você produz conteúdo para esses motivadores e não para tentar vender as ferramentas, as soluções ali que você tem, o seu hall ali, entendeu? Então, isso acontece, esse jogo, né, ele tem que ser muito bem alinhado com quem vai vender, sabe? Com o cara do comercial. O ABM é quando a pessoa pensa naquele fluxo, né? Eu faço o enriquecimento, chego no meio do funil, do ampulheta ali, eu vou entregar para o comercial lead, e aí eu vou buscar o cara lá no topo de novo. Se você não acompanha aquela parte onde você passa para o comercial, você não consegue ver se realmente você enriqueceu a vida daquele lead que chegou para o time comercial, entendeu? Então, por exemplo, quando você faz um case com um cliente que já é convertido,
você vai realmente interpretar qual foi a dor que fez ele comprar aquele produto. Então, meio que o case é uma iniciativa naquele formato da ampulheta clássico, né? Que é o Awareness, Education, Selection, depois Use, Referral. Você consegue interpretar aquilo ali para você entender, pô, se esse nosso cliente teve essa dor e comprou nossa ferramenta por isso, se eu trabalhar estratégias e a comunicação para essa mesma dor, com outros prospects ali que você tem, né? A sua chance de conversão ela é muito maior, entendeu? Então eu vejo a galera muito trabalhando ainda para tentar vender a ferramenta que ele criou e não para tentar vender ou atender uma dor de um cliente, entendeu? Sim, entendi. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E deixa eu voltar num ponto do NPS Awards. Para quem está ouvindo, explica exatamente o que ele se tornou, né? Agora vocês fizeram 2 premiações em eventos grandes. Então, explica o que é o NPS Awards, qual nível de empresas vocês estão premiando, porque são empresas gigantes, é o ICP absoluto de vocês. E no momento dessa premiação, quem está falando que o NPS é bom ou ruim? Ou seja, quem está dizendo se o cliente tem sucesso ou não é a Solux validando tudo isso. Então, explica para a gente o que é o NPS Awards, o que ele se tornou, né? O que ele está acontecendo agora e quais empresas vocês têm atraído, premiado, que estão totalmente conectadas com vocês e vocês, consequentemente, se tornam referência na categoria de NPS no Brasil, porque ninguém faz isso, ninguém tem essa massa de dados e os concorrentes de fora não fazem nada parecido, é um lugar que vocês já estão e vocês só vão expandir, né? Então, ali o negócio já está estabelecido. Agora, para vencer vocês, vai ter que ser em outros canais de outra forma. Ô Vitinho, a questão ali inicialmente, desde o início, a nossa premissa era transparência, ou seja, você tem muita premiação acontecendo onde o critério de seleção, o critério de julgamento, ele é obscuro. Você pega uma premiação ali que você não entende como que a empresa ganha ou não ganha, entendeu? Você tem comitê, eles montam um júri para avaliar, e aí a pessoa submete a um case que vai ser avaliado, que vai ganhar ponto. É uma coisa que você, sabe, muitas vezes cai no descrédito, porque tem muita Não é premiação. objetivo, né? Não é coisa, não é laranja com laranja, banana com banana. E tem muita premiação, Vitinho, que é comprada, entendeu? O cara vai lá, ele se inscreveu ou ele pagou para estar naquela jornada de premiação, ele vai lá e ganha. Então, essa premiação, eu acho que no longo prazo, ela pode até gerar o seu lead, gerar a sua receita, mas ela perde um pouco no crédito, na credibilidade. O que a Solux fez? A gente não avalia nenhuma marca. Quem avalia é o consumidor. Na jornada do NPS Awards 2022, foram 440 mil opiniões coletadas diretamente do consumidor, entendeu? Ou seja, a métrica é simples, é o NPS, é uma métrica só, então todo mundo que está nesse mercado sabe que é o NPS. E não é a Solux que avaliou, não é a Solux que definiu, não. A gente colocou as marcas referências em cada setor para o consumidor final avaliar. E aí é uma marca normalmente ali B2C, né? Porque esse nosso painel de respondentes, ele é um painel B2C. Então não dá para eu ficar fazendo nesse nosso formato premiação B2B. Então, primeiro ponto, credibilidade da premiação. A gente usa uma métrica reconhecida no mercado e quem dá a opinião sobre as marcas é o consumidor, não é a Solux. Então o critério ele é muito objetivo lá no nosso site. O segundo ponto é saber selecionar as principais marcas referências no mercado. Tem marcas que às vezes tentam entrar em premiação, que você faz uma coleta de opiniões a nível nacional e são marcas regionais. Você não vai ter share suficiente, você não vai ter volumetria. Então, a parte técnica, a gente ter uma mesma volumetria, no mesmo canal, um erro amostral controlado, um nível de confiança da pesquisa para o quê? Aquele resultado, ele é o reflexo do que é o mercado de verdade, entendeu, Tim? Então, credibilidade você busca com metodologia e transparência e com esses critérios bem estabelecidos no início. O que é o NPS Awards hoje, que é aquela sua pergunta inicial? Ele é uma jornada anual para o profissional de CX colocar como OKR. Falar assim, o OKR da nossa área de NPS tem que ser ganhar um NPS Awards. Então, a gente colocou
esse goal ali, esse objetivo. Então, em fevereiro, a gente fez o lançamento da premiação, do calendário. Aí a gente definiu data de divulgação dos indicados, dos finalistas. A gente fez uma cadência de webinars e de lives. Foram, acho que mais de 20 lives ali, alimentando o setor com conhecimento. Cada live tinha o seu setor, tinha o seu reporte divulgado, tinha os ensinamentos ao longo do ano inteiro. A premiação, ele era o quê? Era o topo da escalada do profissional, entendeu? Então, Entendi. a gente já definiu em 2021, em 2022 já foi exatamente assim. Então, hoje o NPS Awards em 2022 contou com serão 3 eventos, né? 2 já aconteceram e o próximo vai ser agora em novembro. E a gente começou a trazer agora o NPS Awards para dentro de palcos de parceiros. Então, o NPS Awards Varejo aconteceu dentro da Latam Retail Show, que é um evento referência no mercado no varejo. Então, foi agora no dia 15 de setembro. As categorias de mobilidade, então isso eram 17 categorias, mobilidade eram 7 categorias. Ou seja, aconteceu dentro da ABX, o maior evento de mobilidade e do meio automotivo do Brasil, de B2B, né? O próximo evento agora, que vai ser lá dentro de Nova Bra, vai ter mais 17 categorias. Ali vai ter telecom, saúde e tal. Ao longo de todo o ano, Vitinho, foram 41 categorias, 440 mil opiniões, que eu falei para vocês, são mais de 1.200 marcas sendo monitoradas ao longo do ano, entendeu? Ou seja, a gente tem dado ali, viu, Vitinho? Muitas marcas, muitas categorias, e é o quê? São as empresas referências em cada um dos segmentos, né? Então, se você pensar num segmento de marketplaces, você tem ali os 30 maiores marketplaces sendo monitorados, e o ganhador que vai lá para o palco é o melhor NPS entre todos os marketplaces no Brasil, entendeu? Então, que persona que vai lá? Vai, normalmente, um porta-voz, C-level, representando uma empresa que tem autoridade na era das experiências, que é a que a gente está vivendo, né? Então, o que rolou lá no palco em si? Rolou decisores, diretores, CEOs de grandes empresas representando as suas marcas para mostrar que eles estão se desempenhando bem na era das experiências, né? Porque eles têm o melhor NPS do Brasil. Esses caras puxam, entendeu? Então, todo mundo que não está ali na premiação quer buscar saber o porquê não está e como ela faz para ganhar. Entendeu, Vitinho? Então, além de você levar o referência para o palco, né? Você gera um FOMO, né? Fear of Missing Out. Então, é mais ou menos aí um pouco dos números da jornada que está acontecendo hoje, Vitinho. Muito bom, muito bom. E essa sua mentalidade, que é um pouco da que eu compartilho também, então eu fico muito em crise na hora de produzir um conteúdo ou pensar alguma coisa. Então, para que não seja egoísta, a ponto, tipo, cara, eu achei super legal, só que ninguém liga para isso, que às vezes é um problema dentro das empresas, ou o que eu posso fazer, é o que você falou, o que eu posso produzir para fisgar o cara, não é o que eu posso produzir para ajudar o cliente, né? Essa mentalidade você desenvolveu em marketing desde cedo, assim, você percebeu isso cedo, porque é um fundamento básico, cara, mas as pessoas não conseguem exercitar isso, porque de empresas que eu converso, de funis que eu entro para fuçar, eu vejo que, cara, é totalmente, tipo, entrego bem pouco, te dou 1000 campos, então é tudo sobre os seus dados e não como eu vou te ajudar, assim. Como você desenvolveu isso? Como que virou essa chave para você? Eu acho que é tentar, sem sucesso, algumas estratégias e ver que não está gerando resultado e está dando muito trabalho, né? Eu vejo que a galera se apega a canais já estabelecidos como premissa de sucesso. Ou seja, não, todo mundo faz webinar, eu vou fazer webinar. Todo mundo está gravando Sim. podcast, eu vou gravar podcast. Todo mundo faz evento, todo mundo está lá no evento com stand, eu tenho que estar lá. Então, a galera decisor de marketing parte muito de premissas de canais já estabelecidos, entendeu, Vitor? Eu acho que esse aí começa com o erro, entendeu? E não desapega, a pessoa continua insistindo naquela estratégia ali, gastando o recurso dela, o tempo do time dela, tem que comunicar, tem que fazer arte, tem que usar todos os recursos do time para algumas iniciativas que ele não está medindo ali no final, né, se aquilo está dando resultado ou não.
E ele está escalando uma iniciativa que ele não comprovou realmente se ela deu certo. Sim. Ou ele não entendeu o canal ainda, também acontece, entendeu? Então, a gente estava conversando mais cedo, né? Então, por exemplo, uma presença de uma empresa em um evento. Cara, você cai naquela jornada ali, você vai ter que pagar stand, você vai ter que dar brinde porque todo mundo dá. Você vai ter que pagar stand, cada vez o stand mais bonito porque o seu concorrente tem um stand maior. E aí você vai lá, você só começa a gastar dinheiro do seu budget anual ali naquele evento, entendeu? Para você ir lá e montar um stand e esperar um lead cair ali, visitar o seu stand, entendeu? Então, e aí, vocês mediram para saber se aquela presença e aquele budget investido naquele evento realmente trouxe resultado? Se você não tem métricas claras para poder medir a sua presença lá, você já gastou dinheiro no escuro, entendeu? Sim, sim. Então, você não fez um MVP ali, né, para você testar. Então, o primeiro evento, você já consegue ver se o seu time comercial aderiu, se você conseguiu levar as pessoas que você queria para ter que justificar um investimento em um ambiente físico, que é o caso de um evento presencial, né? Então, você tem algumas estratégias ali que eu vejo a galera já escalando sem antes comprovar resultado. E esse é um primeiro erro, entendeu? Sim, e eu vejo de histórico, assim, a forma começa errado desde o começo. Então, é tipo, eu vou ficar no stand para ver quem que eu consigo. Vai lá, Tita. Eu vou. Eu tô no stand para ver quem tá em momento de compra, né? Às vezes a galera é assim, tipo, quem que eu vou dar cartão e que tem orçamento aprovado para uma solução de NPS. A galera fica assim, ó, tipo, caçando na selva em evento, assim, né? Ô, Vitinho, eu tenho um paralelo muito claro para isso, cara. Você tem um negócio de varejo, aí você vai lá e monta uma loja física, sabe? Uma loja de sapato, vai. Você monta uma loja de sapato. Você abre a loja 9 horas da manhã, ergue a porta, e aí você bota um vendedor lá na porta para ficar de braço cruzado esperando alguém que está passando na calçada entrar na sua loja. Ou alguém que está comprando em alguma loja por perto entrar na sua loja. Ou seja, abre a sua loja e espera alguém entrar interessado no produto que você vende. Isso é uma coisa extremamente comum, tradicional, todo mundo conhece esse modelo de atração, que é Sim, sim. loja física bem posicionada no lugar onde tem fluxo de pessoas ou de comércio, né? Shopping é isso. Shopping, você está num corredor onde tem um fluxo enorme de pessoas e a pessoa está passando na frente da sua loja, ela pode entrar ou não, né? E aí você tenta fazer diversas artimanhas para atrair o cara para entrar na sua loja, trabalhar vitrinismo, todo um trabalho ali de conhecido já no B2C. O evento eu vejo da mesma forma, ou seja, aquela loja física, se ela não trabalhar um marketing digital, um branding, um tipo de ação externa, ela não consegue atrair aquelas pessoas sem depender daquele fluxo de onde ela está posicionada. Sim, sim. Se você vai para um evento e monta um stand e você não faz um trabalho anterior para atrair as pessoas que você quer que entre na sua loja, para você entregar o seu conteúdo, que seria o seu produto, você está dependendo do fluxo do corredor do evento, entendeu? Ou seja, você está lá com o seu stand posicionado, que seria a sua lojinha, e aí as pessoas estão andando lá no corredor e olham, tem uma solução aqui que talvez me interesse. Aí lá entra, e aí vai um vendedor lá com um panfletinho abordar ele, tentando gogó, tentar apresentar a solução, a ferramenta, a atender uma dor ou algo assim, entendeu? E aí vai lá todo mundo com aqueles coletor de dados tentar Sim. pegar um lead, entendeu? Ou seja, tem diferença a lojinha física lá do cara que abre num ponto bem localizado para atrair o movimento da rua, ou de um cara que contrata 1 metro quadrado num stand dependendo do movimento do evento? Eu vejo que é o mesmo erro. Se você não faz um trabalho anterior, junto com o time comercial, para saber exatamente o porquê que você vai estar ali, você já errou. Não, muito, cara. É muito isso. E eu lembro numa experiência que eu tive no passado, quando eu trabalhava numa integradora de telecom, a gente patrocinava um café da manhã que não podia muito prospectar. Não, o conteúdo era muito rápido, era tipo 10 minutos de pitch, assim, tipo, muito rápido. Então não podia falar muita coisa. E foi uma escola para mim, porque a gente patrocinou uma série de encontros, e cada encontro eu via que
cara, a gente pôs brinde, a galera tacou brinde e não viu nada. Eu falei, cara, o que eu vou fazer no próximo? Aí, beleza. Aí eu falava, não, vamos tentar, vai ser o pitch, vamos melhorar o pitch, beleza. Aí melhorava o pitch, aí pingava 1 ou 2, assim. E eu falando, cara, tem mais 2 ainda, a gente gastou, sei lá, 50 mil reais, coisa parecida. E aí, hoje é muito óbvio, mas antes não fazia isso. Aí a gente, lá meados de, cara, começou a falar de social selling, a gente falou, cara, vamos tentar, vamos fazer esse contato com a galera, com as contas que a gente sabia quem ia participar antes do evento, né? Uma semana antes. Então, e aí a gente fez contatos que ninguém respondeu antes, e quando a gente fez a participação no evento, aí as pessoas vinham para o diretor de marketing, que era um outro cara, e para o outro diretor de produto, e falavam assim, eu sei que são vocês são XYZ, a gente falou essa semana, eu recebi um estudo, eu recebi não sei o quê, eu sabia que vocês iam estar, blá, blá, blá. Cara, totalmente diferente. Então, existem formas, né, de fazer diferente, são poucos, são detalhes, assim, que fazem com que o evento não seja o tirar do frio para o quente ali na hora, né? Tipo, o cara vai lá, fala tudo de novo. Então, amarrando tudo isso o acesso que a gente tem a baixo custo no LinkedIn, assim, acho que é uma coisa que as pessoas aproveitam muito pouco. Assim. Muito. Ô, Vitinho, o webinar, o evento, o stand num evento ou a sua palestra num palco, que pode ser um conteúdo também, um tipo de iniciativa, elas são a sua entrega de conteúdo, ele é o final. Ela é a sua entrega de conteúdo, mas a atração, ela tem que ser feita com outras estratégias, entendeu? Você vai fazer um evento presencial onde você vai estar com o seu stand lá, você está montando aquilo para quê? Para você fazer um encontro presencial com aquela pessoa que você já criou um relacionamento, entendeu? Então, se você não faz um trabalho antes para você falar assim, meu, estamos montando um stand lá e já está confirmada a presença de 50 pessoas que eu convidei nominalmente, eu fiz um convite formal, ela vai porque eu convidei, ela vai na minha lista e tudo mais, para eu encontrar com ela presencialmente para a gente evoluir a algo que a gente não fazia online, entendeu? Então, você já está indo para um evento com a sua pipe cheia, com 50 convidados que estão garantidos que vão passar lá, entendeu? Sim, sim. É diferente de quando você organiza um webinar e faz todo um trabalho de divulgação anterior, de educação anterior, para avisar o cara, ó, o conteúdo que eu vou entregar é de extremo valor para você. E aí esse cara sintoniza no seu dia, no dia do evento, essa atração ela foi feita anteriormente, entendeu? Se você depender de você entregar o conteúdo e o cara aparecer organicamente, você vai ter uma audiência mínima e um impacto mínimo, entendeu? Então, e aí você pode até atrair persona errada, você pode até fazer um webinar dessa forma e atrair seus, vamos supor ali, 30 visualizações ou audiência, sendo que deles uma só é persona, entendeu? Então, mais vale você atrair 5 personas do que um evento com 30 onde só um é, entendeu? Sim, sim. Muito erro também em alguns casos, entendeu? Não, muito bom, muito bom. Exatamente, cara. Eu acho que é puxar, quanto mais isso em toda estratégia de marketing, quanto mais, é igual elástico, né? Quanto mais você puxa para a hora de soltar, mais forte. Então, na produção, no planejamento, nos contatos, na interação, na nutrição. Então, quanto maior o ticket, a jornada é mais longa, né? Então, eu fiquei sabendo esses dias que uma empresa que eu trabalhava, quando a gente se conheceu, fechou um contrato que eu comecei a trabalhar a campanha acho que no segundo mês que eu trabalhei lá. Eu já mudei de empresa faz 2 anos. Fechou agora. Super comum, cara. Super comum, Vitor. Então... O relacionamento foi criado lá atrás. Você não sabe se o cara estava no momento de compra, entendeu? Pode ser que o momento de compra dele chegou 3 anos depois. Sim. Já aconteceu muitos casos. Em outra empresa, né? Às vezes, né? Tipo, o cara mudou de empresa e comprou em outro lugar. Muito. Às vezes esse cara entra em contato com você, porque o relacionamento dele, quem gravou é você, né? Uhum. É você. Quem levou o valor lá na época foi você, e às vezes ele vem atrás de você. Mas acontece muito de algum cliente que você encontrou num evento desses, por exemplo.
cliente não, uma pessoa que você encontrou e teve a oportunidade de conhecer, que essa pessoa vira depois um cliente, 3 anos depois ele vai lembrar, putz, aquela dor lá, eu conheço uma pessoa que tem esse tipo de solução. Sim, sim. E aí, tempos depois, ela entra em contato, né? Então, não dá para você rastrear claramente os passos de um, de um lead ali, assim, sabe, Vitinha? É muito difícil, né? Porque depende de timing, depende de maturidade, de momento de compra de cada empresa, né? Tem vendas complexas, muitas vezes acontece muito isso, né? E é uma crise que eu superei há muito tempo, assim. Eu acho que tem gente que não, eu não sei se está certo nem ou está errado, mas eu larguei mão. Em algumas empresas que eu trabalhei, antes eu ficava querendo amarrar todas as jornadas e olhar todo o passo e lead scoring. Cara, eu preciso trazer alguém para falar de lead scoring para me evangelizar ao lead scoring. Porque eu não consigo não é que eu não consigo acreditar, eu prefiro fazer o que está no meu controle e ter muito claro as personas e as target accounts ali, quem que eu preciso estar agregando valor, do que, cara, o cara abriu o e-mail no RD e ele ficou tanto tempo na página, rodou ads e tal. Porque isso é muito volátil. Então, vamos supor, você estava rodando a timeline lá, você viu lá meu anúncio. Aí o cara vai falar, putz, alguém da Solux. E aí começa aquele Slack, né? Pessoal, não sei quem viu o anúncio, vai lá. O SDR, fala com ele, prospecta ele. Por quê? Porque essas pistas digitais também, elas acabam criando impressões falsas, né? Em alguns pontos, assim. Então esse ponto de não não mapear e não conseguir minimamente ou se estressar muito com isso é uma coisa que eu já levo para mim faz tempo, assim, que é o lance que nos Estados Unidos já fala muito do dark funnel, né? Então, assim, cara, eu faço bem feito, a jornada que vai rolar, cara, é aqueles gráficos do Gartner, vai, volta, o cara muda de emprego, fica desempregado, fica um ano fora, volta, contrata você. Então, você vai monitorar como, né, essa jornada. O lead scoring, ele é seu dashboard, né? Ele é a sua métrica que você usa, é o seu quilômetros por hora da sua corrida de 0 a 100, né? Agora, a corrida é uma outra coisa, aonde ele vai chegar é outra, o ponto de partida é um outro. O que o quilômetros por hora muda? Pegar um exemplo aí, né? Então, que é uma conversão, uma pontuação, uma curtida, um e-mail que abriu, um botão que clicou. Isso tudo é a métrica que você usa para medir algo. Sim. Não é o algo, entendeu? O algo é a corrida, é o que ele quer chegar, é de onde ele está saindo, é quem é ele, entendeu? Quem é o corredor que está indo de 0 a 100 metros? O resto é tudo métricas que você pode monitorar para saber quem que vai chegar lá, entendeu? Sim, e porque a abundância de tecnologia, ela cria esse problema, né? Porque eu vejo, eu já fui esse profissional que eu queria integrar tudo, eu queria enxergar tudo, mas eu não sabia como fazer o resultado, o ponteiro virar. Eu sabia mapear tudo e montar todo esse aparato, esse tech stack, e tudo organizado da melhor forma possível, mas como que os números sobem? Aí não tinha muita clareza, eu sabia mais como implementar tudo. Então, hoje eu tenho muito mais a visão e nas minhas contratações e nos meus times, etc., eu espero mais que a pessoa saiba mover o ponteiro e, muito antes disso, entender a dor do cliente para produzir alguma coisa que vai fazer com que ele ande para depois o negócio estar integrado, lead scoring, formulário, etc. Porque eu acho que a galera, quando ela não prioriza, quando ela não tem essa mentalidade de entender o cliente e as dores e agregar valor e depois ter todo esse mapeamento digital, ela fica medindo e otimizando coisas muito pequenas, muito, que geram pouquíssimo impacto. Assim. Muito, né? Pegando um exemplo que eu tinha dado ali agora, imaginando uma maratona, é você ficar medindo quantos passos um maratonista já deu, sabe? Você fala, poxa, o cara já deu 2.552 passos, mas são 50 mil passos que ele tem que dar para ele completar uma maratona, entendeu? Você vai ficar medindo os passos, não compensa, entendeu? É uma parada que não vai te trazer um processo de decisão ali, Sim, sim.
Cara, o que vai ajudar é você botar o cara num carro e percorrer metade da maratona com ele dentro do carro, entendeu? Ele vai chegar primeiro. Sim, sim, sim. Você tem que tentar buscar alguma forma de ganhar atalho, né, Sim, Vitinho? sim, sim. Isso aí. Muito bom, É mano. isso aí. Muito bom. Obrigado pelo papo, obrigado pelo tempo. Então, quem estiver ouvindo depois e quiser baixar os relatórios, é, entender o NPS Awards, usar de referência, como que as pessoas conseguem acessar esses materiais, onde que elas encontram, para elas conseguirem tangibilizar tudo que a gente falou aqui um pouco, para usarem como inspiração. Ô, Vitinho, acho que o npsawards.com.br, a gente está com o site ainda. A gente foi fazendo o site ao longo do caminho, né? A gente vai reestruturar totalmente o site, mas lá você já consegue baixar alguns relatórios de Customer Insights que a gente tem, se não me engano, acho que já tem 17 relatórios para download lá. A gente tem um calendário também lá nesse nosso site, onde a gente divulgou todas as lives, todos os webinars e todos os momentos que a gente trouxe conteúdo desde fevereiro desse ano. Então, se a pessoa quiser percorrer essa jornada aí lá desde o início, né, ela vai conseguir saber. E esses reportes estão para download lá, se quiser consultar as marcas. Sobre as duas edições específicas também, a gente disponibilizou 2 reportes gratuitos lá, que é um resumão, tá, Vitinho? Um resumo Uhum. da premiação. Então, lá uma página, um reporte de quase 60 páginas, onde a gente detalhou cada categoria, marcas indicadas, score de cada uma e tudo mais, entendeu? Tá nesse Muito bom. site. Legal. Muito bom. Muito bom. Então, nós ficamos por aqui. Só lembrando, para quem ouviu, eu vou voltar num detalhe importante. O dia que eu vi o Alex na live com a Exame, falando de NPS Awards, eu falei, cara, onde os caras enfiaram esse negócio, mano? Aonde isso chegou? E eu ficava inconformado. Eu falei assim, cara, eu falava assim, putz, animal. Essa é a segunda, a primeiro pensamento, putz, animal. Segundo, eu queria muito que fosse eu. Eu ficava olhando e falava assim, putz, eu queria muito que fosse eu. Então, parabéns pelo trabalho e para onde o que está se tornando e que ponto está chegando isso. Então, um legado assim animal. Parabéns pelo trabalho e espero que as pessoas que ouçam aqui esse episódio consigam enxergar no produto delas formas de trazer esse dado, trazer esse valor percebido do produto de alguma forma e conseguir embalar isso de várias formas, né? Então tem N maneiras, ó, o Alex falou aí, reporte, prêmio, webinar, post, Case. case, por aí vai. Então, cara, os formatos são inúmeros. Quando você consegue entender o que é valor para o cliente, que eu acho que essa é a chave desse episódio, aí você desdobra e a jornada fica infinita. Então, o próprio exemplo que o Alex falou, que o NPS Awards é o final do final do final do final. Então, trabalharam muitas lives, muitos posts, muitos convites para no dia lá ter atenção. No evento físico também, falamos de evento físico também, offline aqui. Então, vários insights legais. Obrigado, viu, Alex, pelo seu tempo e pela sua generosidade aí em todas as informações. Valeu, Vitinho. Só para uma última informação, pessoal, uma coisa muito, muito importante vocês monitorarem desde o início, quando forem criar uma estratégia parecida, é como que vocês vão pagar tudo isso. Se você está montando um evento ou uma premiação, isso requer custo, você tem que fazer um investimento, você tem troféu para comprar, você tem palco para montar, você tem alguns custos envolvidos ali que você tem que tentar se pagar, né? Então, ter claramente como que vai ser o ROI desse tipo de iniciativa também ele é muito importante, viu, Vitinho? E quando você vai propor uma ideia no seu time, no seu gestor, no seu CEO ali, você tem que trazer argumentos de como que você vai pagar isso tudo, né? Assim como quase todos os outros canais, né? Então é muito importante ter o ROI ali, claro, ali na sua estratégia, tá bom? Muito, Mas é isso, muito Vitinho. bom. Agradeço demais pelo convite e quem quiser entrar em contato comigo ali também, é só procurar ali no LinkedIn, me chamar que sempre que eu tiver um tempo ali, a gente pode bater um papo, marcar uma agenda para bater um papo aí. Tá bom? Combinado, combinado.